Leitura de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, e assim nós fomos sepultados com ele pelo batismo para a morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus Pai, também nós caminhemos em uma vida nova. Realmente, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte pelo batismo, também o seremos na semelhança de sua ressurreição. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja destruído o corpo do pecado, e ao pecado nunca mais sirvamos, porque está morto deste modo, crucificado está no pecado. Ora, se somos mortos com Cristo, cremos que com Cristo também viveremos, pois sabemos que Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, nem a morte terá poder sobre ele, porque sua morte foi morte para o pecado uma só vez, mas o que diz respeito à sua vida, vive para Deus. Assim tende-os como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo estava com Jesus uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenham compaixão deste povo, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ele ordenou à multidão que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, deu graças, os partiu e os deu a seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Havia também alguns peixinhos e ele os abençoou e mandou que os distribuíssem. Comeram então e ficaram fartos, e dos pedaços que tinham sobrado, levantaram 6 cestos, e os que comeram eram cerca de 4.000. Depois Jesus os despediu. Por sinal da Santa Cruz do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja em nossos corações, acima de tudo, o amor a Jesus Cristo. Jesus que é Deus. Deus que fez homem para morrer por nós, para nos salvar.
Tantas vezes nós vemos Jesus falando a respeito do Pai e da obediência ao Pai. E tanto ouvir, assim acontece que um dia um dos apóstolos me diz: Senhor, mostrai-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus então redarguiu: há quanto tempo estou convosco e me perguntas pelo Pai? Eu e o Pai somos um só. Temos que distinguir aí, para melhor compreender, Jesus que se faz homem, se faz simples criatura, mas sem deixar de ser o Deus eterno, um só, como nós sabemos, em três pessoas. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa, a sabedoria eterna de Deus, é a escolhida a vir ao mundo como homem para nos ensinar o caminho e para proporcionar-nos a salvação. Esta é a vida católica. Esta é a vida católica. Na primeira leitura, ouvimos São Paulo falar sobre o batismo como um meio de morrermos com Jesus Cristo para ressuscitarmos com Ele na ressurreição, a termos a nova vida. Essa nova vida nós a teremos em plenitude no céu. Mas é necessário para isso que a tenhamos já aqui na terra, pela vida santa que levamos. Assim, quando somos batizados, nós nos purificamos de nossos pecados. E a partir do batismo, devemos ter uma nova vida, que é a vida sem pecado. Observem bem, é a vida sem pecado. O modo de agir, o modo de pensar, o modo de falar, o modo de nos vestir, tudo deve nos levar, a partir do batismo, a uma vida santa. Por infelicidade pode acontecer que depois desta vida adquirida assim pelo santo batismo, possa alguém se entregar a pecados e muitos pecados, para a sua vergonha própria, para a sua humilhação.
Entretanto, nosso Senhor, na sua misericórdia, instituiu um outro sacramento, que é a penitência ou confissão, pela qual esses pecados que nossa maldade cometeu depois do batismo possam ser inteiramente purificados. E uma vez purificados, vivamos aquela vida que deveríamos ter vivido desde o batismo. Desde o batismo. Como falar, como agir, como vestir, como nos relacionar com os outros, como tratar os outros, tudo de acordo com a santidade de Jesus Cristo que veio ao mundo. Veio ao mundo para nos purificar. Em Jesus Cristo tudo é santidade. Na medida em que nós nos aproximamos dele, é essa santidade que devemos procurar. Desde cedo. Desde cedo. E se por infelicidade, depois do batismo, nós pecamos, para vergonha nossa e agravo de nosso bom Deus, levantemos-nos profundamente doridos, sofridos por esta maldade, procurando a nossa purificação na Santa Confissão. Na Santa Confissão. Que maravilha é esse sacramento! Procuramos os sacerdotes, declaramos humilhados a nossa maldade, o que fizemos de errado, arrependidos, não é? E então ele nos purifica pela absolvição. O que nos faz voltar para Nosso Senhor é a dor do pecado. Se é uma dor profunda por causa da maldade do pecado em si, que ofende a Deus, adquirimos a maior graça, que é a contrição, não é? Alguém que está assim, solidamente arrependido, que procura o sacerdote e recebe o perdão, estando arrependido com essa dor profunda de ter ofendido a Deus, já está perdoado. Não está dispensado da confissão, que foi feita justamente para garantir a elevação do nosso retorno, nosso novo estado.
primeiro ato para isso é o batismo. Mas alguém, como lembrava há pouco, pode ter pecado depois do batismo. E pecado muito. Não tem mais jeito? Enquanto está nesse mundo, sim. Sim. Pelo arrependimento perfeito, que chamamos contrição, pelo arrependimento com medo dos castigos de Deus, que se chama atrição, e que se completa com a confissão, ainda que para garantia nossa, não devamos nos dispensar da contrição, na contrição da confissão dos pecados, porque ninguém tem a garantia de ter tido um arrependimento perfeito. Ninguém tem essa garantia. Então vai procurar o remédio da Santa Confissão. Não faz muitos dias que vi a história de um padre que já de noite, na hora do descanso noturno, deitou-se, e mal se deitou, bateram à porta da casa dele. Ele lamentou um pouquinho no primeiro impulso de levantar-se, uma vez que já estava deitado para descansar, mas foi. E ao abrir a porta encontrou duas mulheres protestantes que estavam procurando um padre. Estavam procurando um padre. A mãe tinha mandado que elas fizessem isso. Mãe de família católica numerosa, depois de um impedimento, abandonaram o catolicismo e foram ser protestantes todos. Mas parece que aquela atitude errada martelava na cabeça da mãe de família, de modo que ela agora, de câncer, nos últimos momentos, a casa cheia da família foi vê-la naquelas últimas horas, chama as duas filhas e manda procurar o padre. O padre fica impressionado com aquela história, toma os santos óleos, toma a Santa Eucaristia, prepara-se para uma conversão adequada. Chegando junto à doente grave, pronto, o padre está aqui. Seu padre? Tá bom. Porque quem leva para o céu é o padre. O pastor não faz nada. O padre sempre leva, pode não levar. Ele tem que viver uma vida santa. Ele tem que desempenhar a sua tarefa de sacerdote. Ele tem que estar disponível para atender as almas em qualquer momento. E Nosso Senhor que fez a igreja sabe disso. Há anos atrás ocorreu no Rio de Janeiro um fato milagroso. Chegou um velho, bateu de noite na casa de um padre, e quando o padre foi atender,
o velho disse: o senhor pode ir atender um doente que está à beira da morte e quer se confessar? O padre disse: vou. E o padre foi com o velho. Quando chegou na casa, era uma escada que dava para a rua. O velho disse: o senhor sobe a escada, a primeira porta à direita, ela não está fechada, trancada, está somente encerrada. O senhor empurre, no quarto está somente ele, para o senhor atender. E quando chegou no local, o padre subiu a escada conforme a orientação do velho e empurrou a porta. Pronto, meu amigo, estou aqui. Chamou o padre. Então, o homem grave, que estava com um quadro de São José na metade do travesseiro, onde ele tinha a cabeça descansando, virou-se para o padre São José e disse: o senhor foi buscar, não foi? Depois que o padre atendeu o homem que desceu, o velho tinha desaparecido. O velho era São José. Era certamente São José que foi chamar o padre. Essa é a maneira normal pela qual se caminha para o céu, através da igreja verdadeira, na qual entramos pelo batismo e daí para diante caminhar para cima, combater com energia o pecado. Se pecou, guardar uma dor inapagável dentro do coração pelo que fez, buscando nosso Senhor, buscando o amor de Jesus Cristo, buscando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem e veio ao mundo. Veio ao mundo para nos salvar. Nascido da Virgem Maria, nós sabemos que os cientistas, tomando as relíquias de Jesus, o sudário que cobriu o seu corpo, o lençol se colocou no chão para deitar o corpo de Jesus ao ser descido da cruz, derramando muito sangue. E outros sinais, e os estudos dos cientistas procurando uma marca masculina, genética, nas marcas do sangue de Jesus, nessas relíquias, nada encontraram de masculino, só encontraram o feminino, porque ele nasceu de uma virgem. Ó religião santa, que produz os santos, que transforma o pecador numa maravilha, e que, desprezada, só leva à perdição, só leva à perdição.
Mas se sairmos através dos séculos, procurando os santos, procurando os que seguiram o catolicismo com toda a fidelidade, vemos na vida deles coisas admiráveis, mesmo que não tenha havido nenhum milagre, mesmo que assim tenha acontecido. Agradeçamos o batismo que recebemos. Se pecamos depois, arrependamos-nos dolorosamente. E vivamos uma vida santa em todo o nosso comportamento. Uma vida santa. Desapegados da terra, procurando o céu, onde a plenitude da posse da Santíssima Trindade será a realidade para sempre. Será a realidade para sempre. Tudo muito bem feito. Se pecamos, arrependamos-nos e procuremos a confissão bem feita. Estão lembrados que na primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, 13 de maio de 1917, Lúcia perguntou por duas amigas que tinham morrido, uma poucos dias antes, outra mais de um mês antes. Maria das Neves está no céu? Perguntou Lúcia, a futura irmã Lúcia, a menina Lúcia. Sim, está no céu. Era uma moça que tinha morrido com 16 anos. Tinha vivido uma vida muito pura, muito limpa, muito elevada. E tinha sido preparada direitinho pelo sacerdote para uma boa morte. E Amélia está no purgatório até o fim do mundo. E tinha acontecido com Amélia. Amélia tinha pecado com o cunhado. Um pecado. Arrependeu-se. Confessou-se. Recebeu o perdão. Mas não deve ter tido uma contrição perfeita. Deve ter tido uma atrição. Um arrependimento ao ver dos castigos de Deus. Isso nós estamos agora em 2024. São 107 anos que Nossa Senhora disse a Lúcia que a Amélia está Amélia está no purgatório até o fim do mundo. O caminho da salvação é sério. É sério. Não é voltados de costas para Deus, não é agarrados às coisas deste mundo que nós nos salvamos. Não é.
Existe o inferno para quem não for fiel, para sempre. Existe o purgatório para quem precisa de alguma purificação. Para depois entrar no céu. O Evangelho de hoje nos apresenta a segunda multiplicação de pães. Na primeira foram 5.000 pessoas. Na segunda foram 4.000 pessoas. Foi dado ao povo pão e peixe. Na primeira, sobraram 12 cestinhos de pães e peixes cheios para distribuição. Na segunda, sobraram 7 cestos grandes. Cheios. O que nosso Deus nos apresentar aí? Ele quer apresentar uma manifestação de seu amor para conosco na presença da hóstia consagrada na Eucaristia. Na Eucaristia. Ela é o alimento das almas. Ela é elevadora, a santificadora. Por que então acontece que tanta gente comunga tantas vezes e continua a mesma pessoa, fria? Falta cuidado, falta preparo, falta sentimento de adoração. Hoje, então, no estado de decadência em que se encontra a igreja, se vê a Eucaristia profanada. Profanada. Ainda ontem, uma pessoa me contava um episódio ocorrido há muitos anos em Salvador. Na hora da comunhão, uma moça que estava junto dessa pessoa, que não podia comungar porque não tinha se confessado, e essa pessoa sabia, quis me confessar e comungar. Aí a pessoa diz: não vá comungar assim não. Não vá comungar assim não. Tudo se confessou. Como é que vai comungar? Mas depois passou o padre e a pessoa perguntou ao padre: eu posso ir ali comungar? O padre disse: pode. Sem querer saber de mais nada. Então a pessoa me contou que na hora que o padre disse: pode, essa pessoa disse ao padre: padre, o senhor disse o quê? Você disse que ela pode comungar? Ela se confessou? E o padre respondeu: não, ela não confessou, mas ela confessa a Deus. Foi isso que o senhor aprendeu, foi?
Foi isso que o senhor aprendeu? A vida, verdadeiramente na religião certa, é séria. É séria. Não se facilita com ela. Não se facilita com ela. Nem se facilita, por exemplo, comungando à toa, nem se facilita também não confessando nunca, deixando o tempo passar, achando que vai viver ainda 100 anos, para dar tempo de confessar antes de morrer. E se não der? E se não der tempo? Abra os olhos. Abra os olhos. É preciso, Nosso Senhor quer ser alimento das almas, mas as almas preparadas para isso. Das almas preparadas para isso. Como nos está ensinado, quem come deste pão indignamente é réu do corpo do Senhor, está comendo a própria condenação. Então não facilite. Nem facilite comungando à toa, nem facilite não se preocupando por comungar direito. Mas aí que está, já se acostumou à vida de pecado, não se dispensa cometer pecado, e então a confissão vai ficando para depois, para depois, para depois, para depois, até quando pode jogar a vida toda fora e cair no inferno. E cair no inferno. E o demônio está aí, prontinho para lhe puxar, prontinho. Há muito tempo atrás eu li uma história ocorrida na Espanha de um militar católico naquele tempo que os militares usavam espada. Que passando tarde da noite por uma cidade, indo para casa, na janela da casa estava uma moça chamando por ele, para ficar com ela. E ele caiu na tentação, subiu e pecou com ela. Mas, quando chegou em casa, percebeu que tinha esquecido a espada encostada lá no quarto do pecado. Voltou então para procurar a espada. Mas quando chegou na casa,
que bateu, percebi que a casa era uma casa velha, toda abandonada. O vizinho disse: ninguém mora aí não, há muitos anos. Eu estive essa noite aqui. Não, senhor, você está enganado. Eu estive sim. E deu trabalho para acharem a chave de quem guardava a chave da porta da casa. E ele subiu ao quarto onde pecou. E lá estava a espada. Por que ele pecou? Com o diabo. Com certeza. Com certeza. Então, caminhando para Deus, as verdades do bem e as verdades do mal não podem ser esquecidas. Devem ser lembradas e cultivadas, porque a gente pode se perder de repente. Pode se perder de repente. O senhor já conhece a morte de Catarina em Nápoles. O pregador era São Francisco de Jerônimo, um santo hoje canonizado. Pregava na rua e a ocasião começou a pegar no telefone da casa dessa mulher, que era uma prostituta. Incomodada com a pregação, porque ele dizia, incomodada a vida dela errada, ela deu para abrir a janela para ficar xingando o padre. Lá um dia, o padre virou para ela e disse: Catarina, você tem uma semana para salvar sua alma. Aí foi que ela ficou furiosa, porque ela estava completamente despreparada para se salvar. Completamente despreparada para caminhar para o céu. Ele bravejou mais ainda. Mas na semana seguinte o santo voltou. E ao chegar à vizinhança, padre, Catarina morreu. Morreu essa noite. Uma semana, como o santo tinha avisado. Vamos perguntar a ela onde é que ela está? Disse o santo. E todos entraram pela casa dentro, o corpo estava em cima da mesa, coberto por um pano. Ele descobriu o rosto dela e disse: Catarina, onde é que você está? E ela gritou: estou no inferno, estou no inferno. Pronto. Já deve ter o quê? Uns 400 anos que isso aconteceu e ela está no inferno. Valeu a pena? Ela não aproveitou. Então, os que vêm para cá, para a missa verdadeira, estão combatendo a missa verdadeira. Cuidado, a única missa é esta. A única missa é esta. Se não queremos ofender a Deus e transformando as igrejas num lugar de desordem, de fusarca. Mas é preciso que aquele que
frequenta a igreja verdadeira e assiste a igreja verdadeira, viva santamente. É o que São Paulo descreve com muita clareza na leitura de hoje. Se batizou, limpo, vida limpa. Mas se caiu de novo, se confesse, e vida limpa. Vida limpa. Porque eu preciso ir para o céu. Devemos dizer a nós mesmos: eu não posso ir para o inferno, eu preciso ir para o céu. Eu preciso ir para o céu. Então preciso levar uma vida santa, sem pecado, principalmente pecado mortal, pecado grave. Nosso Deus quer ser nosso alimento de salvação. Que, como identificou indignamente, é réu do corpo do Senhor, está comendo a própria condenação. Como diz o hino de Santo Tomás, comunga justo, o justo e o perverso, mas seu destino é diverso, pois recebem vida e morte. Morte do bom, morte do mal, do bom vida. Vê como a mesma comida produz efeitos contrários. Quando se come um alimento corrompido, ele nos prejudica a vida e a saúde. Mas a Eucaristia é alimento puro. É o estado de quem comunga que vai indicar. Com tudo muito direito, muito bem feito, bem procurado para a salvação. Quando aquela mulher que virou protestante mandou as filhas chamar o padre, que ela se preparou direitinho com o padre, ela disse: pronto, agora posso morrer católica. Você tem essa certeza? A religião católica é a verdadeira? Então, resta você ver como vai o modo como você vive e sua religião. Porque o que é certo é certo. O que é sério é sério. A salvação, portanto, depende do modo como você vai viver como um bom católico. Como um bom católico. Dando um bom exemplo de vida. Existe uma só religião verdadeira, feita por Jesus Cristo, que deixou São Pedro como primeiro chefe. E vai existir até o fim do mundo. Nunca será destruída. Pode ser diminuída, mas não destruída. Firmemos nossa fé. Oração bem feita. Cuidado com o nosso rosário. Bem rezado. Cuidado com o nosso rosário bem rezado. Porque Nossa Senhora é nosso remédio, dado por Jesus Cristo
para o nosso bem. Ela que muitas vezes impede que os castigos de Deus venham mais fortes. E ela sofre vendo os católicos vivendo mal, como aconteceu na aparição de La Salete. Ela aparece belíssima, no entanto, chorando sem consolo. E vamos numa vida santa. A segunda multiplicação dos pães, quer só recordar que Nosso Senhor tem ânsia de ser nosso alimento verdadeiro para a nossa salvação.